quero cumprimentar todos os participantes da mesa, o Nelson, o Gerson, meu grande amigo, o Vicente, lá na Ana, e a Maria Cristina, Ana Cristina, desculpe, pela TNC, que vai fazer também uma apresentação, né, Ana? Bom, a questão colocada aqui para essa mesa, que não é redonda, né, mas é assim, meio compridinha, mas esse debate, é a questão do alcance das metas do milênio. Nós vimos, né, e uma dessas metas está a questão da universalização do saneamento, principalmente voltado à questão do abastecimento de água e de esgoto. É reconhecido, né, que, no mundo todo, houve um grande avanço com relação ao alcance da meta, com relação ao abastecimento de água. Em todos os países houve uma grande evolução, porém, na área de saneamento, do coleta, tratamento de esgoto, nós ainda temos os avanços ainda são muito tímidos. Trazendo a questão aqui mais para o Brasil e, mais precisamente, para o Estado do Rio de Janeiro, eu vejo com muita reticência os números que nós temos trabalhado, né? Tem-se dito que, no Brasil, temos hoje 90% de cobertura de rede de água, tem mais de 70% de cobertura de rede de esgoto, e eu confesso para vocês que, conhecendo a periferia, que não precisa ir muito longe, basta ir aqui à Baixada Fluminense, a São Gonçalo, Itaboraí, qualquer área aqui no entorno, para ver que esses números têm algo estranho neles. É um número que, muitas vezes, existe a rede na casa, chegando à casa das pessoas, existe a ligação da casa com a rede, porém, a água não chega. E, como ela chega em intervalos muito longos, né, vem com sua qualidade comprometida, porque tem infiltração na rede, porque a água fica na caixa d'água por muito tempo, o cloro já não funciona. Enfim, o que se vê é que, na verdade, nós estamos trabalhando com números equivocados. Há algum equívoco nesses números. Quando se trata, então, de rede de esgoto, o que é dito, eu acho que a forma, talvez, que o IBGE trabalha, onde ele faz a pergunta e a percepção que as pessoas têm com relação ao que é um serviço de saneamento, o que deveria ser, de fato, um serviço de saneamento de qualidade, faz com que esses números sejam maquiados, acabem desvirtuados e nos dando a impressão que a situação que nós temos é melhor do que de fato nós temos. Então, a primeira questão é a base de dados que nós trabalhamos. Depois, quando nós falamos, quando eu vejo o Brasil, e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, quais são as prioridades na questão da água, eu costumo dizer as 3 prioridades, eu costumo dizer que é saneamento, saneamento e saneamento. É isso que nós precisamos. E aí entra uma segunda questão, que, para avançar no setor, nós necessitamos investir mais, precisamos fazer com que esses investimentos fluam mais rápido e precisamos, depois, também, de ter uma regulação adequada que garanta que esses investimentos não sejam perdidos e que os novos investimentos que têm que ser feitos e a qualidade de serviço que tem que ser prestado seja garantida. E aí nós estamos com os avanços que nós estamos tendo nessas áreas são também muito tímidos. Nós podemos ver que, apesar de ter havido uma mudança de postura
que se sente, tanto no governo federal, quanto nos governos dos estados, dos municípios, aquela antiga ideia de que não valia a pena fazer investimento em saneamento porque cano enterrado não dá voto, hoje já se vê uma mudança de postura, já se vê uma nova posição. Tanto é que o PAC 1 ele teve uma parcela importante dos recursos destinados ao saneamento. A questão é a velocidade com que esses investimentos acontecem. Esses investimentos, dos recursos disponibilizados no PAC 1, cerca de 40% das obras estão hoje prontas. As demais obras ainda estão em andamento. Eu tenho obra no INEA do PAC 1, que eu não consegui ainda licitar, né? E, por acaso, eu vinha para cá e eu estava vendo uma exigência que um órgão de controle fez, que era, nós não tínhamos mandado o croquis com o barracão da obra. Então, você imagina você não poder licitar uma obra porque você não informou como é que era o croquis do barracão da obra, uma obra de 45 milhões de reais. Então, existe uma rede de burocracia, de controles, que, por um lado, são necessários, porque não se pode, são recursos públicos e eles têm que ser bem aplicados, porém, por outro lado, travam de tal forma os investimentos que nós não podemos continuar pensando que nós vamos conseguir avançar no saneamento, no caminho dessa universalização, pegando recursos federais e investindo trazendo para o Estado ou para a Prefeitura fazer o projeto, licitar, contratar, construir e depois entregar para a empresa de saneamento. Isso está visto, né, então, nós precisamos fazer uma mudança. E eu tenho sempre, ultimamente, visto e comentado o seguinte: o Brasil conseguiu fazer uma mudança fantástica no setor de habitação, que é esse programa Minha Casa Minha Vida. Um programa que foi construído pelo setor público, porém, com a participação privada. Você, hoje, quando contratar um investimento de 50, 100 milhões de reais para construir unidades habitacionais, é extremamente rápido e fácil. Você, em menos de 2 meses, você consegue fazer todo o processo e iniciar uma obra. Por quê? Você ali, por exemplo, paga por uma unidade habitacional que tem um preço definido, R$ 63 mil. A casa tem que ter aquelas características. Ele não vai discutir, o governo federal, a Caixa Econômica ou o órgão de controle, se você vai colocar o ferro bitola de um quarto ou 3,16, ou se você vai fazer a telha assim ou assado. Existe uma especificação e, por aquele valor global, é feita essa contratação. Então, isso traz uma mudança, uma velocidade para se fazer, para deslanchar esses projetos, que é impressionante. Não é possível que nós, que conseguimos fazer isso, essa mudança num programa habitacional como Minha Casa Minha Vida, que conseguimos fazer o Bolsa Família, até alguns anos atrás, se dizia que toda vez que o governo queria distribuir recursos, né, para os mais necessitados, se eles atirassem de um helicóptero e cada um pegasse a sua parte, era mais justo do que a forma como era feito, porque o dinheiro era desperdiçado ao longo da cadeia. Nós fizemos o Bolsa Família, que hoje o recurso sai do Tesouro e chega naqueles que necessitam de uma forma direta, com baixíssimo custo de transação. Enfim, então, tem que mudar isso aí, e a gente precisa, eu acho que aí o setor privado, que pode avançar, que mostra desejo de avançar na participação no setor de saneamento, através das parcerias público-privadas, pode pensar e formular aí uma forma de nós sairmos disso. A outra questão é a regulação. A regulação do setor de saneamento também
avançou de forma ainda muito tímida, e nós, então, hoje, aquele que paga uma conta de água, ele não sabe pelo que ele está pagando, o que ele precisaria pagar para ter um serviço melhor, onde nós devemos colocar os subsídios, né? Enfim, então, tem aí um campo enorme para se avançar, que é a questão da regulação. E, mesmo fazendo os investimentos, nós não conseguiremos manter esses serviços, repor os serviços que vão chegar ao fim da sua vida, os equipamentos que vão chegar ao fim de sua vida útil, se nós não tivermos uma regulação adequada. Enfim, quanto à questão do sistema de gestão de recursos hídricos, que aí nós estamos falando de saneamento, e falar também na questão de produzir água, de cuidar, de fazer a gestão da água bruta. O Brasil conseguiu construir, aí, nesses 12, 15 anos que nós temos da Lei 9433, 15 anos já, um sistema de gestão de recursos hídricos bastante importante aí no país, com os comitês de bacia sendo instalados, a Agência Nacional de Águas, aí temos aqui um ex-presidente, o fundador e ex-presidente, o atual presidente da ANA, e muita coisa já está se avançando. Hoje, a cobrança pelo uso da água está arrecadando mais de 100 milhões de reais por ano no Brasil, fora a compensação do setor elétrico. Aqui no Estado do Rio, nós conseguimos fazer um sistema universalizado. Então, nós temos comitês de bacia em todas as regiões hidrográficas, temos cobrança pelo uso da água, em todos os usuários de água aqui no Estado hoje pagam. O Estado arrecada cerca de 40 milhões de reais por ano em termos de cobrança pelo uso da água. Acho que o modelo federal ele ainda está avançando mais lentamente, é óbvio, um país de dimensões continentais e com diferenças abissais entre bacias hidrográficas, cada uma com um sistema, com uma realidade diferenciada, então precisa tratamento diferenciado, mas acho que nós estamos no sistema nacional e um pouco no sistema estadual, um pouco a gente criou aí uma jabuticaba, aquelas coisas que só existem aqui no Brasil. Nós temos a agência de água, ela é privada, porém, ela mexe com dinheiro público, então ela tem as amarras do serviço público e ela não tem certas facilidades que uma entidade pública tem. Então, eu só chamo a atenção para isso porque, por exemplo, na França, as agências de água são entidades públicas e trabalham também com recursos privados, porém, elas são públicas. Então, eu acho que a gente precisa tomar uma decisão. Hoje, a gente faz um sistema que é privado, tipo associação de usuários e cobrança pelo uso da água do setor dos usuários, ou a gente vai para um sistema público e cria as aninhas regionais, tudo isso. Então, acho que isso é uma questão aí que também nós precisamos fazer aí um grande avanço para tornar o nosso sistema de gestão de recursos hídricos que tenha mais eficácia, né? Nós não gastemos tanto tempo em reuniões, tenhamos tanto custo de transação e tenhamos mais resultados lá no final. Mas chama a atenção que, mesmo no Estado do Rio de Janeiro, onde nós estamos conseguindo cobrar, nós temos os comitês de bacia, conseguimos colocar as agências de água para funcionar, nós temos muita dificuldade em aplicar esses recursos que nós arrecadamos. Então, a gente precisa ganhar também velocidade aí para fazer esta aplicação. Não, o meu acabou, né? Eu suponho que meu tempo acabou, não vou gastar mais 10 minutos. Enfim, então, essas são algumas preocupações. Por último, eu só queria falar sobre, para fins de proteção dos recursos hídricos, nós temos tido aí algumas experiências, inclusive uma parceria com a TNC, que é o produtor de água.
o pagamento por serviços ambientais. Eu vejo o pagamento por serviços ambientais como uma grande ferramenta para nós fazermos a proteção dos nossos mananciais. O pagamento de serviços ambientais é aquele que a gente paga o produtor rural, o proprietário rural, para que ele mantenha floresta em pé, né? mantenha a floresta, inclusive, restaure áreas que foram desmatadas, e, principalmente, nas áreas de proteção permanente, faixas marginais de proteção, topo de morro, todas essas áreas. Então, esse é uma área que está se mostrando, pelos projetos que ainda são projetos piloto. Estou vendo aqui a Dora Negreiros, que também tem um trabalho nessa... que também tem trabalho muito trabalho nessa área de recursos hídricos, que já discutimos isso. É uma área que pode ter, pode ser uma grande ferramenta, né, o uso de um instrumento econômico para fazer a preservação ambiental. Eu acho que pagamento de serviços ambientais, juntamente com cobrança pelo uso da água, são ferramentas, são instrumentos econômicos que podem trazer, que ainda tem muito a dar em termos de apoiar, de fazer com que nós ampliemos a proteção dos nossos recursos hídricos. Obrigada. Passamos agora a palavra para a senhora Ana Cristina Barros, representante nacional da TNC. Eu vou fazer uma passagem pelo último tema que a doutora Marilene, é engraçada, né? Marilene falou, que é o papel de florestas na produção de água e, portanto, na garantia de água para a população e seus usos múltiplos. Então, são 5 mensagens que eu tenho aqui para dividir com vocês. Primeiro, o papel da floresta na produção da água, uma visão estereotipada, os senhores me permitam, uma visão das empresas sobre a gestão da água, a abordagem que a TNC escolheu para trabalhar, que é essa que Marilene mencionou aqui, que é do pagamento de serviços ambientais, numa concepção original da Agência Nacional de Águas, falar rapidamente sobre o que a TNC tem feito nesse sentido na América Latina e falar um pouquinho desse modelo brasileiro de gestão da água e o que a gente tem de desafios e riscos para frente. Para ter certeza, então, que a gente está... Assim, que a gente está claro de que, agora eu não vou saber mais para que lado que a gente tem certeza que floresta tem um papel na qualidade da água. Isso é o gráfico síntese de um trabalho do professor Gerd Sparovec, da Exalc, que mostra no eixo vertical, aqui, é o que ele mediu de sedimentos e de alguns químicos em alguns riachos na região de Piracicaba. Embaixo, no eixo de baixo, é a largura da APP, a largura da faixa de floresta que tinha ali. Você pode ver que, bem no comecinho do gráfico aqui, quando você tem 0 de proteção de floresta na margem do rio, você tem o mais alto nível de sedimentos e poluentes sendo carreados para esse rio. Conforme você vai crescendo a largura da floresta que protege aquele corpo hídrico, você tem, então, a redução. É uma demonstração do papel da floresta para isso, que ele até usou para calcular o tamanho ideal de APP. Esse daí diz a mesma coisa, só que de forma muito mais didática. São 3 situações de uma área protegida, o uso da água dentro dessa área protegida e o uso da água fora dessa área protegida. Em azul, você tem o volume de água, a vazão, e, em vermelho, os sedimentos carreados para ela. Dentro da área protegida, você vê que o volume de sedimentos é bem menor, o uso da água regulado dentro dessa área protegida tem um volume de sedimentos um pouquinho maior, eu estou falando das colunas do meio, e, quando você sai da área protegida, você vê que
você tem 10 vezes mais sedimentos sendo carreados, portanto, prejudicando a qualidade da água pela ausência da floresta. E o mais curioso disso, isso foi feito em Bogotá, é que os cálculos da empresa de água, a SEDAI de lá, de Bogotá, calculou o que representaria para eles, em termos de economia de tratamento de água, e a conta é de 4,5 milhões de dólares por ano, o que eles economizariam se não tivesse que tratar a água pela água vir de fontes não protegidas. Que é um pouco a visão que eu acho que começa a mudar hoje, de uma situação em que a gente tem um padrão mais comum de pensar, de ver a empresa ou o setor privado, ou, às vezes, até o governo, pensando na água muito dentro desse círculozinho azul que eu estereotipei aí nesse slide, com foco na planta. Então, você reutiliza, você reusa, adota todos os padrões tecnológicos e faz um trabalho maravilhoso na planta. Legal, necessário e importantíssimo, mas parte de um todo. Se você pensar uma visão uma visão mais ampla, a gente costuma chamar uma visão de vanguarda, vai fazer essa mesma empresa pensar na bacia hidrográfica que produz a água que ela usa. E aí ele começa a ter uma visão mais da garantia do fornecimento de água, da garantia da própria participação da empresa no uso daquele recurso que ele paga para o Estado ou que ele paga para o comitê de bacia. E isso vem de uma lógica que não é uma lógica simplesmente altruísta, vamos dizer assim, ou sustentável da empresa. Isso é um estudo interessante que foi feito pelo WWF, que mostra que você tem 3 riscos básicos para pensar na gestão da água, bem do ponto de vista empresarial. O primeiro é o risco físico, é a bola que está aí no meio. Disponibilidade da água para o seu uso. E todo mundo pensa, geralmente, muito só nisso, a disponibilidade e a qualidade da água para o uso. Só que tem outros custos derivados disso, que são, quando a água escasseia, você começa a ter problemas sociais e econômicos em volta. Quer dizer, a empresa começa a competir com o uso da população, por exemplo, e isso vai causar, muito possivelmente, uma reação, vamos imaginar, lá na frente, de escasseia a água, o preço aumenta, escasseia a água, tem conflito, escasseia a água, o governo tem mais regulação e você acaba gerando um terceiro risco aí, que é o risco do negócio em si, que vai ter pressão tanto de mudança do padrão regulatório como de imagem, basicamente, da relação com a sua comunidade. E é baseado nisso que a equipe da TNC, que trabalha no tema, pensa nessa abordagem de como tratar desse assunto olhando para a bacia. E aí, a abordagem floresta-água no modelo de pagamentos ambientais foi o que a gente viu que podia ter mais capacidade de alcance. Afinal de contas, a gente precisava, então, dialogar com todos os ocupantes de uma bacia hidrográfica. E aí estamos falando prioritariamente do produtor rural. Claro que a gente usa ainda muito um modelo que olha e que divulga através do produtor pequenininho, o pequeno fazendeiro rural, mas isso se aplica também para uma empresa enorme que tem uma área muito grande, que proteja uma bacia e que possa ser também um provedor de água e receber por isso também. Mas a ideia é que os usuários pagam pela água, ou pagam pela outorga da água. Você pode usar isso para remunerar quem conserve ou replante floresta, para que essa floresta volte a produzir água e você possa fechar o ciclo. Para cá. Estou tentando aqui. Isso é um tema bem importante para a TNC. Desculpe, eu acho que esse é o meu único slide em inglês. A gente lançou recentemente uma parceria, Fundos de Água para a América Latina, junto com a Fundação FENSA, que é uma empresa de bebidas, muito dependente do recurso hídrico, e com o BID. E a nossa ideia é que
na verdade, com muito pouco dinheiro, né? Você tem aí um capital e um investimento de 30 milhões, pode gerar pelo menos 150 outros, para que a gente possa ter 32 fundos de água funcionando e abastecendo na verdade, o número não está aí, 50 milhões de pessoas na América Latina. O gráfico disso, e a gente já fez alguns estudos para ver onde seriam e quais seriam e em que estágio estão esses fundos de água da região, vários deles em que a gente teve uma participação importante na construção, e o mapa que se revela é esse daí. Cada bolinha desse tem um arranjo de gestão de pagamento pela água, revertido em ações de conservação, e a gente trabalhando para que isso seja uma ação de conservação que diretamente produza a água. O destaque aí da bolinha roxa, a roxa é o fundo mais consolidado que a gente já viu até hoje, é o fundo da cidade de Quito, porque ele hoje tem sua capacidade financeira própria, quer dizer, ele já tem um fundo de reserva, usa os seus rendimentos, e ele está plenamente funcionando. É um estágio onde a gente gostaria de chegar com os arranjos aqui no Brasil. As azuis são os fundos funcionando, as amarelas em desenvolvimento, os vermelhinhos são só em prospecção. São locais onde a gente acredita que dá para desenvolver arranjos como esse. Esse trabalho está todo detalhado e com uma metodologia, tipo como criar um fundo de água. E aqui 2 slides para mostrar o que a gente já tem feito de fato. Isso daí é no Sistema Cantareira de São Paulo, onde você já tem regiões onde com o comitê de bacia envolvido, você já tem um planejamento de quais são as áreas cruciais para a recuperação e garantia da produção da água derivada da floresta. O produtor já está recebendo isso mensalmente. É a mesma coisa que já acontece aqui, né, Marilene? E, como você disse, em escala piloto. E aí eu vou falar disso já. Adoro isso. Vamos fazer uma competição positiva, então. Vamos ver qual é a bacia que vai se completar primeiro, Guandu ou Cantareira. Eu acho que a gente já está contando, né, Gerson? O Reflorestar agora ganhou a parceria da Light, e isso foi ótimo. Então, esse é o fundo de Quito, e aí vai ser importante falar rapidinho dele para a gente ver qual é a grande vantagem do sistema que o Brasil montou com a lei de 1997, a Lei das Águas, que a Marilene mencionou, 9344, é isso? Estou dizendo? Eu não sou especialista do assunto. Em Quito foi o seguinte, não tinha nada, não tinha uma Lei das Águas lá. E a gente tinha o conceito do funcionamento disso, do pagamento, da gestão, da prioridade dos investimentos. E construiu do zero, com um arranjo, o que vocês veem aí no meio, o conselho, o fundo de água, e são estruturas privadas. E a fonte desse recurso não é uma taxa pelo pagamento da água, pela outorga do uso da água. Foi um trabalho de quase 10 anos para convencer a empresa de águas de lá a retirar 1% do seu faturamento e depositar nesse fundo. Eles toparam, eles entenderam a coisa. Só que, primeiro, demorou, e, segundo, virou uma escala única. Se a gente quiser fazer, como a gente quer fazer em Bogotá, em Caracas, em Lima, e etc., você vai ter que construir esse convencimento em cada um desses locais. No Brasil, o cenário é bem diferente. O cenário da arrecadação, da estrutura de gestão, está dado. Está dado e está comprovado que precisa de melhorias e redefinições do sistema, sim, mas ele funciona. E é isso que para nós, caracteriza muito claramente o modelo brasileiro. É por isso que eu coloquei, assim, para provocação dos meus amigos latino-americanos, essa parede divisória entre o Sudeste brasileiro e o resto da América Latina.
É só no Brasil que a gente tem esse arcabouço legal dos comitês de bacia, com suas agências, com a arrecadação, com a exigência de reinvestimento na bacia. Em todos os outros lugares, o conceito, desde o zero, tem que ser construído. E eu acho que isso, se a gente está pensando aqui hoje no planeta, ou se a gente pode pensar maior do que o Brasil, seria uma agenda internacional da Agência Nacional de Águas fantástica, porque, quer dizer, levar para lá e trocar com outros países da América Latina o que o país já aprendeu do seu arcabouço legal e institucional para a gestão da água. É um arranjo que, de certa forma, no capítulo pagamento por serviços ambientais está crescendo, ainda que a gente tenha um país muito maior do que 6 estados, onde você já tem alguma legislação, 3 deles que implementam uma legislação de pagar para conservar a floresta que produz a água. Já é um começo. Eu acho que isso é uma agenda importante para a gente perseguir, agora olhando para dentro do país. Mas, na agenda de desafios, o trabalho não está todo pronto, né? A gente tem uma discussão hoje no Congresso do Código Florestal e da Lei do Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que a gente espera que seja... Pô, perdi a graça aqui das coisas todas. Que seja uma discussão que possa trazer alguns conceitos novos e alguma melhoria para a estratégia para a necessidade de conservação. E daí, na discussão do Código, se vocês estão acompanhando hoje, surpreendentemente, as APPs viraram o grande alvo da disputa ruralista. Eu digo surpreendentemente porque a gente que anda no campo e tem um projeto grande com agricultores e com empresas rurais, sempre ouviu que, não, a APP tudo bem. A APP pode deixar no código, porque a APP a gente vê, o produtor rural vê, tirou a floresta, o rio seca. Isso é coisa de anos. Começa a recuperar a floresta, a água volta. Ele vê isso, e a gente sempre ouviu muito isso. Não se preocupem, a APP, a nossa preocupação mesmo é reserva legal. E, quando a gente vê agora a disputa lá no Congresso, caiu em cima da APP. Que não traz, e para a gente seria muito interessante que ela pudesse trazer, especialmente agora que estão querendo recalcular, o tamanho da APP para os grandes rios, o conceito da área ativa de rio. Ao invés da gente pensar numa faixa calculada pela largura do rio, sei lá, 30 metros, 50 metros, 100 metros, vamos dizer, linearmente, você pode, a cada grande rio, calcular qual é a área que, de fato, é utilizada na dinâmica do rio. E aí você pode ter regiões onde essa APP vai ser pequenininha, grossíssimo modo. Vamos imaginar um rio que tem uma encosta, que é uma enorme falésia rochosa. Aquele negócio ali não vai erodir, não vai jogar areia para lugar nenhum, não precisa de grande proteção. Do outro lado, como exposto aqui, bem nesse cantinho de cá, à direita, à esquerda do slide, para quem vê, você tem uma região arenosa, que, obviamente, é alagada, que precisa ser protegida, porque, senão, essa areia toda vai para dentro do rio. Então, você poderia desenhar, nos grandes rios do país, um limite mínimo do que é o rio, de fato. Espero que esse último round de discussão do Código possa trazer esse novo conceito. Outros 2 níveis de desafio, o institucional e o operacional, eu vou falar um pouquinho mais também, mostrando umas fotos. Só queria fazer o adendo de que essa estrutura, na verdade, o constitucional, como se chama, que eu traduzi para o arcabouço legal, para ninguém pensar que eu estou dizendo que a Constituição brasileira tem problema. Na literatura, o constitucional é o legal, o institucional e o operacional é um dos se chama framework, né, teórico, de base do framework teórico da professora Elinor Ostrom, que, infelizmente, faleceu ontem, foi Prêmio Nobel de Economia em 2009. É uma pessoa que dedicou a vida para estudar o uso de recursos comuns, a ação coletiva e o uso de recursos comuns, e ganhou o Nobel por causa disso. E tive o prazer de trabalhar com ela por um tempo,
E eu fiquei muito triste ontem. Então, eu resolvi botar esse slide aqui, feinho, né? Mas em homenagem a ela. Pois, no nível, na parte institucional, super lindo a gente ver esses slides. Olha lá, parceiro nosso, entregando o cheque na mão do produtor. Mas a primeira vez que eu vi isso, a minha foi aqui no Guandu, primeira vez que eu vi isso foi uma emoção tremenda. Eu falei, puxa, que legal, dá para fazer, aquele cara que preservou a floresta, que replantou, está ganhando. Pá, massa. Aí vem mais foto, mais foto, mais foto. Eu falei, gente, no 1 a 1, entregando o cheque, não tem condição. Não vamos fazer a bacia inteira, nem Guandu, nem Cantareira, não dá. Quer dizer, precisa de um esquema... Exatamente, precisa de um esquema de escala. Tem vantagens aí, quer dizer, você sabe, você monitora exatamente a área daquele cara. Mas a gente precisa da tecnologia que nos ajude a fazer isso e que você possa fazer a coisa, vamos chamar assim, no atacado. E aí é um lado que, para a gente, ONG, é muito importante ter o diálogo não só com o governo, mas com o setor privado, porque eu acho que o setor privado tem a capacidade de pensar em atacado, né? E aí eu acho que é o desafio que a gente precisa resolver hoje. Burocracia aí sem nenhum senso pejorativo, eu acredito na boa burocracia, mas hoje a estrutura do pagamento por serviço ambiental ela é individualizada. Então, atrás de cada produtor que recebeu o recurso, tem um contrato com o nome que ele assina, tem um cheque, tem um relatório de monitoramento. De novo, bonito, funcional no piloto. No atacado não vai funcionar. Então a gente precisa conseguir dar escala para isso. Uma burocracia que também ainda é muito individualizada ou particularizada para falar de saneamento, né? Quer dizer, a discussão com a Caixa Econômica Federal, que é a gestora dos recursos, para falar de contrato para o produtor rural, o cara bota a mão na testa, ele tá louco para que eu diga quantos metros de cano que eu vou comprar. E não estamos comprando metro de cano, estamos fazendo restauração florestal. Então, muda completamente a linguagem, a exigência contratual e tudo. Então, tem um avanço aí que a gente precisa fazer. O outro grande desafio é esse. Também a gente olha para essas fotos, acha o máximo. Pô, vamos proteger as margens dos rios, tem que cercar quilômetros, estaca, arame, o custo do arame, vamos plantar, cava o buraco. Olha quanta gente tem nisso daí trabalhando. Se a gente pegar o programa que o Rio de Janeiro lançou agora, o Reflorestar, para neutralizar as emissões da COP, onde a gente é parceiro, a Denise Rambaldi está aqui, são... Me corrige, Denise. 1.600 hectares. Ó. O programa todo são 10.000 hectares, 24 milhões de multas para neutralizar os Jogos Olímpicos. Isso, 11.000 pessoas. Pelo menos. Jogos Olímpicos. Eu falei da Copa. Pô. Quem é que vai neutralizar a Copa? E vamos contratar 11.000 pessoas? Ai, meu Deus, quem? Isso só para 2.000 hectares. Como é que, se a gente vai fazer milhões de hectares, o cálculo do Pacto de Restauração da Mata Atlântica é que a Mata Atlântica precisa de 15 milhões de hectares restaurados para garantir água para toda a população urbana que vive nesse bioma. Isso é um exército de gente tremenda. Quem vai contratar? Quer dizer, qual é a elaboração institucional e operacional a gente ainda precisa para sair da coleção de pilotos e fazer um negócio mais amplo? Eu acho que esse é o desafio que eu deixo aqui para a gente equacionar. Obrigada. Bom, com a palavra agora o senhor Gerson Kelman, professor da COP. Bom dia a todos. Agradecimentos aos organizadores por me convidarem. É uma satisfação estar de volta ao tema água. Quero cumprimentar meus colegas aqui de debate, o Vicente, o Nelson, a Marilene, grande amiga, e a Ana Cristina. E começar dizendo o seguinte, que se nós perguntarmos assim a minha mãe, a um taxista, uma pessoa qualquer na rua, que história é essa, que movimentação toda é essa em torno do Rio+20, o que está acontecendo aqui e tal, resuma isso aí em 2 palavras,
provavelmente a resposta seria alguma coisa assim, desenvolvimento sustentável. Essas duas palavras, desenvolvimento sustentável, é o binômio mais frequentemente mencionado. E o que significa isso? Para um europeu, um americano, enfim, uma pessoa, um cidadão de um país desenvolvido, desenvolvimento sustentável significa, na prática, um tremendo desafio ético. Significa ele abrir mão agora de algum bem-estar, significa, por exemplo, mudar de um automóvel menos confortável, significa ele talvez comer menos carne, significa ele fazer pressão para que a energia dele fique mais cara, algum sacrifício agora em benefício de algo mais etéreo, que é a sustentabilidade das futuras gerações, o compromisso com as futuras gerações. Futuras gerações que não só são apenas os descendentes dele, nem sequer só os descendentes dos parentes dele, dos amigos dele, mas os descendentes de pessoas que ele nem sabe quem são e que vivem em regiões remotas, exóticas. Então, é um tremendo desafio que eles têm e nós também. Esse é o desafio da humanidade. O que nos diferencia do europeu, do norte-americano, é que nós temos um desafio muito maior e imediato. É que nós temos que resolver não o problema da sustentabilidade das futuras gerações na escala global. Nós temos problemas que eles já resolveram, que é a poluição local e atual. Quer dizer, ou seja, o nosso desafio é começar aqui e agora, porque nós temos um ambiente poluído localmente. Não quer dizer com isso que nós também não tenhamos os desafios globais que eles têm. Bem, e qual é o principal desafio? Aqui as duas palestrantes aqui me antecederam já destacaram, é o saneamento. Quer dizer, a Marilene falou que nem confia muito bem que tem 90% de abastecimento de água, mas principalmente saneamento, que o saneamento disse que tem 70%, na realidade é em torno, não vou ser exato, porque não tem figuras exatas, em torno de 50%. Metade do esgoto é coletado, grosso modo, uns 20% a 25% tem algum tipo de fossa cética, que às vezes funciona, às vezes não funciona, mas, de todo modo, o esgoto coletado, metade das residências brasileiras. Bem, como é que nós... Quer dizer, quais são as dificuldades para resolver esse problema? Alguma dificuldade tecnológica? Claro que não. Isso é uma tecnologia do século XIX e século XX, início do século XX. Isso não tem nenhuma dificuldade tecnológica. O problema é de que natureza? É institucional e econômico. Marilene contou de exemplos de nossa capacidade de nos mobilizarmos como nação e resolver problemas de uma forma mais eficaz, que é o quê? Por exemplo, ela deu como é que chama? Da habitação, Minha Casa Minha Vida. Há um outro exemplo do setor elétrico, que é luz para todos. Quer dizer, nós já tínhamos uma cobertura de eletricidade muito boa, da ordem de mais de 95%, e o governo federal decidiu chegar a quase 100%. Nós hoje estamos em 99%. É um programa subsidiado. Quer dizer, as pessoas que recebem energia elétrica têm subsídio. E é eficaz. Por que foi feito energia elétrica e não foi feito saneamento? Aí nós caímos nas nossas mazelas assim, legais e institucionais. O setor de energia elétrica é de responsabilidade do governo federal. Então, o governo federal pega um problema sob sua responsabilidade e diz, bom, eu vou resolver isso. Tem todo sentido, o presidente Lula falava com frequência que tem todo sentido levar a energia elétrica para todos, porque não é apenas uma questão vamos dizer, de bem-estar, de integração, que a pessoa tem acesso à televisão, e também tem luz, e tem uma qualidade de vida diferente. Não é só isso, é importante, mas não é só isso, é também elemento de produção. Eu destacava isso com razão. Hoje, que nós estamos já com 99% de cobertura, o 1% que falta, cada residência, o que são as que faltam? São residências em lugares remotos, pouca gente, em que você tem que esticar dezenas de quilômetros de fio para atender 3 ou 4 famílias, que tem direito, é verdade. Só que cada instalação sai mais de R$10.000. Com mais de R$10.000, eu já não me lembro mais dos números de saneamento, mas, grosso modo, está ali o Biar, me corrija se for o caso, mas, no mínimo, nós conseguiríamos fazer, vou ser conservador, 3 ligações, deve ser mais que isso. Ou seja, não tem dúvida que, do ponto de vista do país, nessa altura que você chegou a 99%, quer dizer, você já colheu os frutos mais baixos, agora o que falta é o mais difícil, faz sentido você desviar recursos públicos para atender os frutos mais baixos que estão em outro setor, que é o setor de saneamento. E você nunca chegará a 100%, porque é um problema assintótico. Não sei se percebem, a curva de custo
À medida que você vai chegando a 100%, ela vai ficando assintótica ao eixo vertical, porque vai ficando cada vez mais caro. Então, faz sentido agora cair para 90% e começar a acelerar de 90% a 98%, por exemplo, % de cobertura para a água. Quando chegamos a saneamento e água, aí onde é que estão os 10% da população que não tem acesso à água potável? Estou falando de água potável aqui. Grosso modo, não é, mesmo aqui na periferia do Rio de Janeiro, que a Marilene fez referência, aí já tem água, não tem saneamento, mas tem água. Onde não tem água são regiões do Nordeste, do Norte, mais remotas, as cidades do interior. Como é que se resolve isso? Como é que hoje está sendo resolvido? Hoje está sendo resolvido com empresas locais, ou serviços de saneamento, ou empresas públicas, que são extremamente deficitárias, que têm um problema estrutural, porque a capacidade de pagamento da população é inferior ao custo dos serviços, não dá para cobrir, mesmo em água, estou falando em água, só água. E aí, o que se faz? Passa-se recursos públicos para as empresas, elas são deficitárias e, por serem deficitárias, têm toda uma série de ineficiências. E essas ineficiências acabam encobrindo algumas ineficiências inevitáveis e outras são evitáveis. Como é que seria uma alternativa a esse modelo? Quer dizer, como é que nós poderíamos, na linha do produtivo, como é que nós poderíamos ter um modelo com menos custo de transação, com mais produtividade e eficácia? Onde a capacidade de pagamento da população é inferior ao custo de serviço, você precisa ter subsídio. Não tem outro jeito, é uma questão aritmética. Agora, há subsídios e subsídios. Há subsídios eficazes e há subsídios profundamente ineficazes. O que temos hoje são profundamente ineficazes. O que seria um subsídio eficaz? Na linha do que dizia a Marilene, pagar pelo resultado final. O que é o resultado final? O resultado final é a água na torneira do cidadão. Se o cidadão consegue pagar X centavos por metro cúbico de água na sua torneira e X centavos é inferior ao custo, a diferença é o subsídio. Mas o subsídio é dado pela água que chega na sua torneira, não é dado para fazer obras. A nossa dificuldade é que há uma enorme lobby no país de construtoras, de empreiteiras, etc., por obras. O que nós precisamos é resultados, não obras. Há uma série de obras que são inauguradas e não produzem. De forma que pagar por resultados, eu acho que é a linha. Quer dizer, e a linha é, se for água, pagar por água que chegou na torneira do cidadão. No caso do saneamento, eu tive uma longa carreira na administração pública, hoje estou na administração privada. Mas na administração pública, muitos anos, se eu tivesse que escolher uma realização que eu destacaria assim como orgulho, quer dizer, o que eu fiz, que eu quero contar para os meus netos, é o PRODES, é o Programa de Despoluição. O que é o Programa de Despoluição? É aquele que, na linha do que dizia a Marilene, em termos de Minha Casa Minha Vida, paga pelo resultado final. O resultado final era o quê? Era uma tabela em que a empresa prestadora de serviços dizia: eu vou tratar do esgoto, tanta quantidade de esgoto, tantos metros cúbicos por segundo, e em tal qualidade. Qualidade A, B, C, D. Ele escolhe. E, dependendo da escolha que faz, para cada metro cúbico tratado de acordo com o padrão A, B, ou C ou D, ele tem um pagamento pré-fixado. O que é o controle público? Porque esses eram recursos públicos, eram recursos do Tesouro. Qual é o controle? O controle é simplesmente verificar se tem esgoto sendo tratado naquela quantidade e naquela qualidade. É só isso. Não precisa, como ela dizia, não precisa saber qual é o projeto executivo daquela planta, quanto custou aquela planta, quantos funcionários tem lá. Quer dizer, o controle é do resultado final. No caso, o resultado final era esgoto tratado. Esse programa que foi deslanchado na ANA, e ainda está na ANA, está aqui o Vicente, que é o atual presidente da ANA, ele tem uma escala ainda, como está na Agência Nacional de Águas, agora temos uns avisos que os anteriores não tiveram esses avisos, não. Agora eu tenho 10 minutos para acabar. Fizeram bem, porque senão nós vamos invadir os outros setores. Muito bem, eu vou terminar em 10 minutos. Então, na ANA, tem ainda o PRODES, que tinha que ter outra escala, que é realmente usar subsídios para pagar pelo resultado final. Eu vou falar agora de recurso hídrico. E acho que é uma boa oportunidade essa plateia aqui para nós falarmos de coisas assim bem essenciais, bem básicas. Toda hora nós lemos nos jornais água, misturando o conceito de água bruta, que a água está no rio ou no lago, e água tratada, como se fossem a mesma coisa. Não é.
né? Obviamente, são coisas completamente diferentes. Água bruta é algo que está na natureza. A nossa Constituição assegura que todos têm direito a uma natureza harmônica, bem conservada, etc., que nós temos que preservar os recursos naturais, que inclui as águas dos rios, e isso significa que qualquer um de nós, quer dizer, é um bem público, os rios, qualquer um de nós pode chegar na beira de um rio, encher um balde de água ou mais para satisfazer as suas necessidades, beber água, tomar banho, etc. Não tem dificuldade nenhuma. Isso é uma coisa. Esse direito que todos os brasileiros têm é esse. Esse direito, ele às vezes conflita. Significa o quê? Para assegurar esse direito, que é, na realidade, constitucional, é preciso que haja administração dos rios. Isso que é gestão de recursos hídricos, administrar os rios. E administrar os rios significa impor limites, colocar ordem ao uso dos rios. A ninguém é dado o direito de chegar no rio e secar o rio, usar toda a água para digamos, para um projeto de irrigação ou industrial, ou poluir o rio de tal forma que ele aquela água fique indisponível para os demais. De forma que gerir os recursos hídricos, de certa maneira, é assegurar um direito mínimo a todos os cidadãos, que implica em repressão a abusos de alguns. Então, isso que é por ordem, é como na convivência urbana. A todos é dado o direito de trafegar pelas ruas, andar, etc., mas não é dado o direito de parar o carro no meio da rua até atrapalhar o caminho de todo mundo. Então, isso que é, essencialmente, a tarefa das entidades gestoras de água, a ANA e as entidades estaduais. Coisa completamente diferente é a água potável, que é um produto industrial. A água potável, você capta a água, trata da água, transporta a água para a casa da pessoa, abre a torneira, tem água potável, aí você agora coleta o esgoto, leva para uma estação de tratamento de esgoto, trata do esgoto, depois devolve para o rio tratado. Esse é o ciclo do saneamento. Isso é um ciclo industrial totalmente diferente de água natural, digamos, água no rio. E, por vezes, se confunde. Quer dizer, eu vejo com frequência assim, direito ao acesso à água como um direito humano básico. Não é. Quer dizer, isso aí, eventualmente, como eu disse antes, se o cidadão não tem renda para pagar o custo desse serviço, ele deve ser subsidiado pelo produto final. Quer dizer, a cada X centavos que ele consegue pagar, nós todos, contribuintes, adicionamos Y centavos de tal forma que X mais Y é igual ao custo do serviço. É assim que tem que ser. E não dar dinheiro a uma empresa de saneamento para fazer obras que não são, às vezes, necessárias, ou então elas são inauguradas e não funcionam. Nós temos hoje um custo de transação muito grande e um sistema ineficiente. Para terminar, quero falar um pouquinho que, quer dizer, esse custo de transação, a nossa questão da burocracia, etc., talvez seja o principal desafio da atual geração. Quer dizer, sou velho o suficiente para pertencer a uma geração que, enfim, conquistou a democracia. A geração que eu pertenço se esforçou para conquistar a democracia. O desafio da atual geração é fazer com que essa democracia funcione de uma forma eficiente. Quer dizer, não basta... Nós temos aqui uma tendência a, cada vez que tem um problema qualquer, nós aumentarmos os controles, aumentarmos a burocracia. Por exemplo, pegando aqui o Bolsa Família. Bolsa Família tem cerca de 12 milhões de famílias. Se eu fosse jornalista mal intencionado e quisesse desmoralizar o programa, não custa nada achar dessas 12 milhões de famílias, 10 que têm casos escabrosos. 10 casos escabrosos, assim, do tipo, o sujeito tem um carro último tipo e recebe a Bolsa Família. Deve ter, porque é impossível, como também é impossível no processo industrial qualquer, você controlar, ter um zero índice de perda, de ineficiência. Sempre tem algum defeito no processo, e isso você pegaria 10 exceções com facilidade. Aí você põe na primeira página dos jornais, quem lê isso acha que isso é generalizado. E aí exige o quê? Mais controle. A tendência natural do cidadão ao ler sobre coisas assim é pedir mais controle não do resultado, e sim do processo. Nós temos que nos livrar disso. Nós temos que ser, sim, controle, mas controle do resultado, e não controle do processo. Controle do processo é isso que estavam falando, que as duas que me antecederam falaram. Quer dizer, é burocracia, burocracia, burocracia. Para terminar realmente agora, eu quero contar essa história da água do Rio de Janeiro. Parte da água do Rio de Janeiro vem
de uma usina da Light. Hoje eu sou presidente da Light, de uma usina da Light que foi construída, começou a ser... A Light foi inaugurada em junho de 1904, 108 anos atrás, junho de 1904. Junho. Em dezembro, começou uma obra de uma hidrelétrica. Na época, a energia elétrica era para mover os bondes, era energia para fazer os bondes saírem, deixarem de ser carregados pelos burros, e sim puxados pelos burros, e sim movidos à energia elétrica. Bem, começou em dezembro de 2004, dezembro de 2006 estava pronta. 2 anos, foi? 2 anos pronta a usina. E essa usina, hoje, o que fizeram? Os canadenses, na época, eles cercaram o manancial, a barragem, enfim, o lago, que é um lago artificial, cercaram com floresta, que é uma das maiores, vamos dizer, são 20 mil hectares de Mata Atlântica preservados lá, não inteiramente preservados. Isso que foi aqui dito de 1.200 hectares é o que vai, é parte que não ficou completamente preservada, que vai ser agora reflorestado, o programa de associação do Governo do Estado, INEA e LAD. Mas o que é importante é que essa visão que tiveram lá, na época, pensando em energia elétrica, e hoje abastecimento de água, garante que parte da água do Rio de Janeiro chega aqui praticamente sem tratamento. Ela é uma água... Parte é água do Paraíba do Sul, precisa de um tratamento pesado. Outra parte é que vem desse Ribeirão das Lajes, que é preservado por essa floresta desde 1904, e que tem se mantido pela Light, e homenagem às gerações que nos antecederam, desde 1904, ter a visão do que dizia Ana Cristina, de preservar a mata para garantir o manancial d'água. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Bom, passamos agora a palavra para o senhor Vicente Andreu Guilo, presidente da ANA, Agência Nacional de Águas. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar também os realizadores do evento, a Fiesp, a Firjan, meus amigos e amigas aqui da mesa, Ana Cristina, o Nelson, e dizer a vocês também um prazer cumprimentar os 3 presidentes, cumprimentar pelo menos mais 2 presidentes da Agência Nacional de Águas. Aqui há 3 presidentes, 2 que assumiram o cargo, o Kelma, que foi o primeiro, eu, que sou o atual, e a Marilene, que continua não resistindo aos encantos aqui do Rio de Janeiro, e disse não quando convidada para assumir a direção da Agência Nacional de Águas. Eu me organizei para falar um pouco sobre a governança e tratar da governança nos aspectos, inclusive com propostas em nível global, algumas propostas agora para Rio+20, difícil viabilização, mas que nós entendemos que são importantes no sentido do debate, outra no sentido de apresentar uma visão daquilo que, nesse instante, dentro da complexidade do tema da governança, nós consideramos mais relevante, que talvez seja o fortalecimento dos estados para a gestão das águas. E depois eu gostaria de tentar também tratar de alguns temas que me chamaram a atenção, particularmente em relação ao saneamento. Eu também tive a oportunidade de administrar uma empresa de saneamento e tentar ver se o tempo me permite falar um pouquinho sobre pagamento de serviços ambientais e uma proposta que nós temos apresentado, aproveitando o momento do vencimento das concessões do setor elétrico, e aí fazer um diálogo em especial com a Firjan e com a Fiesp, no sentido de que, talvez, a partir do ato aqui de hoje, se essa proposta tiver algum sentido, ela possa ganhar força com o patrocínio do setor da indústria, que eu particularmente considero... Eu tinha uma expectativa muito grande que, na gestão de águas no Brasil, talvez o saneamento fosse o setor que fosse o protagonista da implementação, da política, da redução, da cobrança pelo uso da água, mas, na verdade, o que a gente tem assistido é que, por várias razões, mas quem tem assumido esse protagonismo tem sido o setor da indústria, com ações concretas no sentido da redução e também na discussão, inclusive, sobre a cobrança pelo uso da água, e talvez a gente possa ter aqui uma aliança em torno dessa proposta de pagamento de serviços ambientais. Eu queria, inicialmente, falar sobre encontros e desencontros, sobre uma série de questões que foram levantadas, começar falando pelo Código Florestal. Nós tivemos a oportunidade de participar, junto com a presidenta, durante 2 semanas, praticamente, da discussão do veto e da medida provisória que foi apresentada em relação ao Código Florestal.
E, primeiro, manifestar aqui nosso apoio à proposta apresentada pela presidenta, no sentido de que nós fizemos um artigo sobre isso, 85% do território nacional está protegido no que tange a recursos hídricos pela faixa mínima de 30%, de 30 metros, e que os outros critérios de flexibilização no âmbito das APPs, elas foram condicionadas por questões de natureza social, com vínculo, com foco na pequena propriedade brasileira, que foi aquela definição na medida provisória de 5, 8 e 15 metros. Mas 3 coisas me chamaram a atenção, particularmente nesse processo, eu queria aqui passar por eles muito rapidamente e aproveitar para fazer o que eu considero uma polêmica necessária no Brasil. O primeiro deles, não me surpreendeu, foi a posição dos ruralistas, dos setores que, se pudessem, cultivavam dentro dos rios brasileiros. O segundo, me chamou a atenção, foi o quanto o debate ambiental em vários setores não tem eco, e quanto o debate do desenvolvimento igual produção tem um apoio muito forte em amplos setores da sociedade. Nós fizemos diversas reuniões, diversos ministros participaram, muitas especialistas participaram desse processo também, e isso me chamou muita atenção, porque não fosse a posição muito firme da nossa ministra, Isabela Teixeira, e de um certo convencimento da presidenta da República, foi difícil encontrar parceiros para a defesa da tese ambiental na discussão do Código. Isso reforça, para todos nós que estamos aqui num evento com essa natureza, a responsabilidade para que, nesse processo, seja do veto, mas principalmente da apreciação da medida provisória, a sociedade possa participar de forma mais efetiva, porque mesmo o veto Dilma, e aí eu vou falar do terceiro caso, mesmo o veto Dilma nos pareceu ausente de conteúdo em relação a algumas questões, e particularmente ao tema da água. E aí eu queria dizer da dificuldade também de um certo diálogo com os setores ambientalistas. Eu falo aqui pelo sistema de recursos hídricos. Não todos, evidentemente, a TNC é uma exceção a essa questão, mas diversos especialistas que se apresentavam, inclusive, na discussão do veto Dilma, têm, em relação à questão ambiental, um foco muito maior na biodiversidade e florestas do que na temática da água, principalmente quando nós discutimos a questão das APPs. Então, era quase que uma conversa de... O que era importante? As APPs eram importantes não pela qualidade da água, como foi colocado aqui pela TNC. As APPs eram importantes por conta das questões ambientais que as APPs também produzem, mas não com foco especificamente em água. Isso, para mim, reflete, em grande medida, uma situação que, em alguns outros países, nós já presenciamos e que, no Brasil, também, de cada vez mais, nós vamos assistir, que é uma maturidade, uma identidade maior de cada um dos dois sistemas, seja do sistema ambiental, como está na Constituição, seja do sistema de recursos hídricos. Nem sempre o diálogo tem o mesmo foco. E isso é muito importante que a gente faça discussão. Por exemplo, Belo Monte. Belo Monte, do lado do ambiental, existe uma série de restrições, e acho que são restrições até de natureza social e ambiental absolutamente correta. Do ponto de vista de recursos hídricos, não há contradição nenhuma em relação ao aproveitamento de Belo Monte, uma vez que há disponibilidade hídrica para o atendimento daquele empreendimento. E, quando nós vamos discutir a APP, por exemplo, o foco era na manutenção das florestas para a biodiversidade, para a preservação do clima, para as questões climáticas, com um nível muito baixo ou quase inexistente em relação às questões de água. E isso vai refletir, inclusive, algumas questões, inclusive sobre a proposta que nós estamos apresentando, já vínhamos apresentando para a Rio+20, no âmbito da governança, que se trata de buscar, em nível global, buscar o que nós estamos chamando de casa própria da água. O tema da água tem, dentro do sistema das Nações Unidas, diversas agências que tratam do tema da água, e quase todos eles, aliás, quase todos não, em todos eles, a água é um fator secundário ao tema principal. Seja no PNUMA, e aí é uma questão delicada, mas eu gostaria de tratar sobre isso, seja na FAO, que trata da agricultura, seja na Unesco, seja na OMM, seja na Agência Internacional de Energia Atômica, em todas elas,
a água ocupa um cômodo na casa principal do tema, que é um tema mais geral. Nós achamos que essa é uma questão que precisa ser resolvida e buscar, inclusive, uma identidade no âmbito das Nações Unidas, de uma casa própria, de uma visibilidade, de uma lógica, de uma racionalidade que seja voltada à questão da água e que ela não seja envolvida por outras temáticas, inclusive, como é a temática ambiental, que é quase que natural a preocupação de água com o meio ambiente, mas que tem uma racionalidade muito diferente. A proposta, por exemplo, da França, da Europa, de países africanos, de fortalecimento do PNUMA, traz dentro dela a visão da água como um componente exclusivamente da questão ambiental. E nós temos apresentado a discussão coerente com o governo brasileiro de que, para a temática da água, é preciso que nós incluamos também questões relativas aos aspectos econômicos, o uso da água, que predomina no nosso sistema. A visão do nosso sistema não é a visão da conservação e da preservação, é também, mas a visão principal é a visão do uso, e as questões relativas a questões sociais, que, no nosso ponto de vista, não que elas sejam contraditórias, somos a favor de que o PNUMA vire também uma agência, mas, do nosso ponto de vista, nós precisamos encontrar uma lógica, uma racionalidade que esteja voltada para a água e não para a água enquanto os seus diversos usos, porque quando você vincula a água a um uso preponderante, por exemplo, água e energia, evidentemente que a água fica condicionada aos interesses desse outro usuário, ou água e saneamento, ou água e meio ambiente. Então, a primeira das propostas que nós estamos apresentando, e, na verdade, não temos assim grandes expectativas de que ela possa ser assumida nessa conferência, uma vez que os documentos não trataram desse tema, apesar dos esforços que o Brasil apresentou nessa direção, era de uma casa própria para a água. O segundo tema é o tema da reservação. Nós, a partir de diversos estudos, nós entendemos que, num período onde a variação do clima é uma constatação, né, você precisa, para fazer frente a essa variação do clima, a melhor maneira de você fazer frente a isso é aumentando a sua reservação. Seja para fazer frente a eventos críticos de inundações, você precisa das barragens para conter eventuais inundações, seja para fazer frente aos períodos de seca, né, como nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje, os dois períodos ao mesmo tempo. Em Manaus, o recorde histórico, mesmo com a redução de 21 centímetros lá no Rio Negro, ainda está no limite histórico, e com a seca que todos nós estamos acompanhando no semiárido. Evidentemente, essa questão tem um rebatimento também muito forte com a questão ambiental, porque, evidentemente, quando você fala em aumento da reservação, você vai discutir aonde e com quem os impactos. Nós achamos que os impactos ambientais, os impactos sociais, eles estão, em certa medida, bem representados e quantificados. Nós precisaríamos começar a discutir e incluir os aspectos positivos da reservação para um período como esse que o planeta vem vivendo. Evidentemente, isso exigirá uma tomada de decisão da sociedade, e nós queremos recolocar esse tema. O terceiro tema é o tema de pagamento de serviços ambientais. E aí, não só em nível geral, mas eu queria fazer um diálogo agora particular com a Firjan e com a Fiesp. Já o fiz, já estive na Firjan, já estive na Fiesp, no sentido se nós concordamos com a tese de que o pagamento de serviços ambientais é um mecanismo justo entre a proteção e a produção, onde a pessoa é remunerada pela proteção e que essa proteção presta um serviço ambiental geral à sociedade, se nós temos concordância com essa tese, o Brasil tem agora uma oportunidade particular, no nosso ponto de vista, de tratar desse tema, que é o vencimento das concessões do setor elétrico. A Fiesp tem apresentado, são os estudos que têm mais visibilidade, talvez até mais consistência, muito embora eu tenha algumas restrições, eu quero falar aqui sobre isso, sobre os números, de que o vencimento das concessões das usinas do setor elétrico vão vencer cerca de 20% da geração, 40% das concessões de distribuição e 80% das concessões de transmissão. Eu vou focar aqui, assim como tem feito a Fiesp, exclusivamente na geração, por conta de que a base da geração brasileira é centralmente hidráulica. Segundo a Fiesp, é possível que nós tenhamos cerca de
80% na redução da tarifa de geração no Brasil, com o vencimento das concessões dessas usinas. Eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre os impactos reais desses 80%, que, sem dúvida nenhuma, é bastante sonoro, e quem de nós não deseja que a tarifa de energia elétrica seja reduzida. Mas, se nós pensarmos que nós temos 80% sobre 20% da geração, e essa conta não será essa, porque será feita empreendimento a empreendimento, mas vamos partir desse pressuposto, nós vamos ter que 20% de 80%, 16% será o máximo que nós teríamos de redução na tarifa média de geração brasileira. Se a gente entender que a geração responde por cerca de 1/3 dos custos gerais da conta de energia paga pelo consumidor, não aquele que tem o contrato direto com a geradora, mas com 99% dos consumidores brasileiros, imaginarmos que a geração responde por 1/3 dos 16%, nós vamos chegar a praticamente 5% no valor da tarifa final a ser reduzida. E isso, se for feito de maneira indiscriminada, nós vamos, inclusive, reduzir a tarifa para quem não precisa da redução de tarifa. Nós podemos reduzir a tarifa e todo mundo sabe que, na redução da tarifa, se não tiver uma política pública associada, você vai ter o aumento do consumo, portanto, você vai ter, inclusive, aumento a demanda por mais energia, por energia nova. No nosso ponto de vista, é evidente que é necessário que alguns setores sociais, alguns setores produtivos sejam incentivados pela redução da tarifa de energia elétrica, mas nós achamos que é possível discutir, dentro disso, uma política de pagamento por serviços ambientais que vise a proteção dos recursos hídricos brasileiros em bacias onde há geração de hidroeletricidade no país. Se o volume percentual da tarifa será, e eu afirmo isso sem nenhum receio de errar, será de 5% para menos, o volume de recursos no total será um volume muito expressivo. Alguns estimam entre 3 a 6 bilhões de reais ao ano. Pois bem, nós estamos defendendo a tese de que, na lógica do programa Produtor de Água, que já foi apresentado aqui, é possível que nós venhamos ter a proteção de uma quantidade significativa de margens de rio no Brasil. Qual é a lógica? Muito simples. O produtor de água, ele paga, em geral, R$ 150 por hectare para o produtor rural para manter a sua propriedade. Se nós pegarmos 1 hectare e trouxermos 1 hectare para a margem do rio, 10 mil metros para a margem do rio dividido por 60, 30 metros de cada lado, nós vamos ter 167 metros de rio, 167 metros lineares, corresponde a 1 hectare. O produtor de água paga cerca de R$ 150 por ano para o produtor, e isso é aceito e reconhecido como um valor, R$ 150, R$ 200 por ano, como custo de oportunidade do produtor, que deixa de arrendar a sua propriedade, por exemplo, para pasto, e poderia utilizar esse recurso para ter o mesmo rendimento que ele teria se ele fizesse o arrendamento. Bom, pois bem, se nós estamos falando em 167 metros para R$ 150, a nossa lógica é de que, com cerca de R$ 1 por ano, você protege 1 metro de rio no Brasil. Portanto, com alguma coisa em torno de R$ 100 milhões por ano, desse bolo de R$ 6 bilhões por ano, que corresponde a cerca de 5% da tarifa, nós teríamos condições de proteger 100 mil quilômetros de margem de rio no Brasil. 100 mil quilômetros de margem de rio. Quem vai fazer? No nosso ponto de vista, a discussão não é quem vai fazer, se o dinheiro vem para um fundo. As próprias empresas do setor elétrico podem fazê-lo na sua bacia, mas desde que o façam. 100 milhões de reais por ano podem produzir a maior proteção ambiental para os rios brasileiros. Não se trata de uma lógica do tipo, vamos pegar dinheiro da concessão, do vencimento da concessão, para outros temas. Nós estamos vinculando ao tema hídrico, para a proteção da qualidade da água, para evitar assoreamento, para aumento da vida útil dos reservatórios, para o aumento da vida útil dos próprios equipamentos dentro desse reservatório. Então, com 100 milhões de reais ao ano, oriundos do vencimento da concessão que acontece a partir de 2014, nós poderíamos ter o maior programa ambiental de proteção dos rios em todo o planeta. E aí, num sentido de oportunidade, reiterar essa proposta, nem estava pensando sobre ela, mas uma vez que ela ganhou tanta importância aqui, e eu reconheço que o tema é um tema central, talvez seja aqui a oportunidade para, com o patrocínio do setor da indústria, que nós venhamos a ter
também uma discussão a respeito desse tema. Defendemos a redução da tarifa, sem dúvida nenhuma, mas, volto a dizer, a redução da tarifa, pura e simplesmente, sem que ela esteja vinculada a políticas produtivas ou a políticas sociais, que seja dar o subsídio para quem precisa do subsídio, nós podemos transformar isso numa grande perda de oportunidade, e eu não queria deixar de falar. Aí, queria tratar de um segundo tema, depois eu vou falar sobre os estados, se o tempo permitir, que é a questão do saneamento. Marilene, eu vim da Assembleia da SEMAI. A SEMAI é a Associação dos Serviços Públicos Municipais de Águas do Brasil. E a SEMAI teve um papel preponderante durante um certo período do governo Fernando Henrique, onde, através de um decreto chamado, era um projeto de lei 4147, se pretendia retirar a concessão dos serviços de água em regiões metropolitanas, o que, na época, se chamava de privatização do setor de saneamento. Bom, o que aconteceu é que a discussão da defesa da titularidade do serviço municipal para fazer frente à proposta de privatização do governo Fernando Henrique gerou, no meu ponto de vista, um outro problema que o setor de saneamento, principalmente nos municípios, não tem conseguido resolver, que é o problema de que, tudo bem, a titularidade está garantida na concessão como titularidade municipal, agora ela não é um fim em si mesmo, mas, principalmente, de que o planejamento do saneamento não poderia ser um planejamento de natureza municipal. Porque o que acontece é que, muitas vezes, o município que tem uma concessão, outro município que tem uma concessão, cada um trata, muito embora eles sejam vizinhos e tudo mais, tratam dessa questão como se fossem questões absolutamente independentes. Por quê? Porque não planejam de maneira integrada. E aí me chamou absoluta atenção também um discurso de pessoas muito importantes a respeito de que as PPPs podem representar ou representam um processo de privatização da água do Brasil. Eu não sei de onde tiraram isso, mas é um discurso muito forte, Marilene, muito forte. E eu dizia a eles, eu gostaria que Sabesp, Sanepar, Copasa, as principais empresas de saneamento do Brasil, fizessem PPP e deixassem recursos do OGU, que são recursos não onerosos, por serviços municipais pequenos e pobres do Brasil, inclusive para fazer política de subsídio adequada no nosso país. E o que acaba acontecendo é de que as empresas de saneamento mais preparadas, que são essas, acabam pegando os recursos do orçamento, que não são onerosos, né, recursos não reembolsáveis, para aplicação nas empresas que não necessitam necessariamente desses recursos, que teriam outra opção em relação a isso, por exemplo, a participação do setor privado. Muitas vezes se tenta fechar a janela do setor privado, dizendo que abrir essa porteira pode ser uma porta para processos não lícitos, né? Agora, eu venho de uma empresa, infelizmente, passei longe dessa situação, mas eu venho de uma empresa pública municipal, que é a Sanasa, onde, através de financiamento público, os 5 dirigentes delas estão presos. Então, o problema de corrupção no corrupção não é um problema em si do modelo, é um problema do pressuposto do dirigente ou daquilo que se pretende fazer. E, do nosso ponto de vista, as PPPs para o saneamento, nós precisaríamos fazer um debate, porque, se nós não o fizermos, o setor municipal, as empresas municipais de saneamento, estão com esse debate ideológico mais geral e, na minha visão, prejudicando, né, dificultando que os pequenos municípios no Brasil tenham acesso adequado ao saneamento básico no Brasil. E, para encerrar, eu queria dizer o seguinte, na visão da gestão de água e da governança da água, tem vários aspectos, preparei, estudei, mas o tempo, infelizmente, aliás, felizmente, não permite, pela qualidade dos debatedores, nós identificamos que o principal problema na governança de água no Brasil, que está bem constituído, precisa de alguns ajustes, o Kelma sempre fala dos comitês, eu vivo falando da dupla dominalidade, que também é um certo problema aqui no Brasil, mas, do nosso ponto de vista, o principal problema é a fragmentação e a fragilidade dos órgãos gestores estaduais para a gestão de água no Brasil. Se todos nós desejamos que, num futuro, a sociedade assuma, principalmente através dos comitês de bacia hidrográfica, a gestão de águas, isso só será possível se o poder público, principalmente os estados e os municípios, tiverem órgãos gestores efetivamente qualificados. E não é raro, né, aliás, é a maioria, encontrar estados no Brasil
não vou dar o nome, mas um estado importantíssimo da federação, ele que tem uma reserva de cerca de 70%, responsável por 70% da reserva hídrica brasileira, passa pelo seu estado, né? E lá nós temos um órgão gestor com um servidor tratando da gestão de água naquele estado. Então, nós estamos lançando, queríamos fazê-lo aqui na Rio+20, mas talvez o façamos no aniversário da Agência Nacional de Águas, aquilo que nós estamos chamando de Pacto pela Gestão das Águas no Brasil, que se trata de tentar fazer com que haja uma harmonização na gestão de água no Brasil, inclusive, Kelma, não sei se eu já te contei, pagando para o Estado fazer aquilo que, pela Constituição, é obrigação dele. Então, nós estamos propondo que, através do orçamento da ANA, além do PRODES, que nós estamos mantendo, nós criemos um programa de apoio à gestão que pagará ao Estado um valor equivalente à manutenção de 5 profissionais para a gestão exclusiva de água, isso dá cerca de R$ 750 mil por ano, para que o Estado possa cumprir as suas obrigações relativas à gestão, que tenha uma outorga razoavelmente eficiente, que tenha as bases hídricas, que tenha monitoramento, que tenha as informações necessárias para que a gente possa fazer aquilo que o Kelman chamou de administração dos rios brasileiros e que hoje, né, é feito em alguns estados, como Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Ceará, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Ceará, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Ceará, é feito muito bem, mas que nos demais estados da União é feito de maneira absolutamente precária. Então, nós estamos também lançando esse pacto e que vai carregar junto dele uma novidade. Essa, sim, será polêmica, mas, no nosso ponto de vista, necessário, que, além desse apoio aos estados, nós vamos definir os chamados pontos de entrega. Como vocês sabem, tem águas federais e estaduais, e aonde um rio federal, ele tem o comprometimento com mais de um estado, nós vamos definir ali pontos de entrega. Nesses pontos de entrega, nós vamos afirmar compromissos de qualidade e de quantidade entre esses estados. Muito embora o Brasil não tenha ainda, felizmente, grandes conflitos pelo uso da água entre os setores usuários, esses problemas já começam a aparecer, seja entre energia, saneamento, seja entre agricultura, saneamento, né? São conflitos que estão se apresentando de maneira relativamente intensa em algumas áreas do país, e talvez com essa proposta de definir os pontos de entrega e, junto com ele, um apoio aos estados, para que os estados tenham uma gestão eficiente de recursos hídricos, a gente possa mudar um pouco a realidade desse cenário no nosso país. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, agradecemos às autoridades presentes, pedimos que sentem em seus lugares para te dar sequência ao nosso painel. Muito obrigado a todos.